Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar para mais uma análise do anime de Eden Zero. A gente basicamente nesse vídeo vai falar ali um pouco mais sobre o Xenolit, que é o mestre do Zig, que teoricamente era para estar morto. E também finalmente, para alegria de muitos fãs de Eden Zero, a derrota ali do Dr. Miller, fora também o trágico pra caramba passado de Jin e Clan. Mas antes da gente comentar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. De fato, agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente vê ali que o Xenolit cara a cara com o Chique, simplesmente vendo que ele não foi grande coisa. O Just, por exemplo, passou o trator ali em cima do Chique, não apenas porque o Just nesse momento é um monstro em nível de poder, como também pelo fato de que no momento atual o Chique está relativamente fraco. Tanto que ele só conseguiu derrotar o Draken por conta de que o Draken, por exemplo, ficou bem enfraquecido na sua luta, então ele não derrotou o vilão no seu ápice. Então o próprio Chique ficando ali meio surpreso com isso, quando ele mesmo constata, por exemplo, ali diante, ele ouve a constatação do Xenolit sobre o quão genial também era o Zig. O ponto é de que o Xenolit ensinou para ele diversas técnicas, mas ele dominou todas elas em um único dia, como se já soubesse. E a gente também percebendo ali de que o Xenolit estar vivo é algo um tanto quanto estranho. Ele teoricamente deveria estar morto há muito tempo, que faz o Chique ficar morrendo de medo imaginando que ele é um fantasma, o que é um tanto quanto compreensível até. Mas o ponto é de que de fato ali o Xenolit era para estar morto. Ele já foi um humano que viveu ali na Idade das Trevas como um cavaleiro celestial da Sakura dançante, que são ali aqueles heróis que a gente tem as representações dele nas estátuas gigantescas que a gente vê lá no Sakura Cosmos, lá no Iron Heights, que é a passagem deles antes de encontrarem a Hermit. E até ali ele lembrando de que ele era conhecido como alguém selvagem, que era bem popular com as garotas. E óbvio que de alguma forma ali para ele estar vivo algo aconteceu, mas a simples explicação dele é de que devido a certas circunstâncias agora ele vive como um robô, onde ele, quando percebe que o Chique também é um usuário do estilo de luta que utiliza a hétera de gravidade, ele reclama um pouco do Zig por ter espalhado as suas técnicas sem a sua permissão, mas o ponto é de que ainda assim, por mais genial também que o Zig pudesse ser, ele acabou caindo na gravidade das trevas. E o próprio Xenolit pede ali a lá estilo Star Wars para que o Chique não caia para o lado das trevas, não vá para o lado escuro da força. A gente vê que enquanto isso a luta entre Elce e Just começa já a ter a sua finalização, por conta da gravidade misteriosa ao ver dele, que foi ali a técnica que o Xenolit usou, que abrangeu quase todo o planeta de Foresta, fez com que eles não conseguissem acertar os pontos críticos um do outro, quando a própria Elce sente de que aquele poder não é ali nem perto do que o Chique é capaz ali de fazer, é um poder muito acima do que o Chique faz, e também é uma sensação bem diferente do poder do Zig. Ela mesmo tenta saber quem foi que fez isso. Enquanto isso a gente muda mais uma vez de cenário, vendo ali de que o Victor iria sem querer pisar ali na jaula de hétera onde a Homura está presa. O próprio Creed acabou ali, depois de toda aquela pressão, aquela força gravitacional que o Xenolit usou com aquele campo gravitacional enorme aí em Foresta, ele acabou se desequilibrando, caindo no chão, e a jaula que estava a Homura caiu ali no chão, e com isso o Victor quase que iria pisar nela, a não ser ali que o Creed desativasse o Etherlock por, bom, digamos
estar um tanto quanto apaixonado pela Homura. E o Victor, que até ali vendo de que eles têm sim o direito de prender essa garota apenas pelo fato dela se associar com os piratas da Elsie. Eles ali, tanto o Yoga quanto também o Gowen, vê de que eles apenas não estão cedendo ao poder que quer roubar a sua liberdade. Mas o ponto é que a gente tem a conclusão também de tudo isso. A Rebecca chega ali na moto que ela acabou encontrando e salva ali a Homura, deixando eles para trás. O que faz com que o Creed fique um tanto quanto triste com isso e também Cora. Então, como a regra diz, se corou, dá pra chipar. E a gente vai ver que a relação entre esses dois, digamos que não que vá avançar tanto quanto muitas pessoas esperam, mas vai ter certos aprofundamentos um pouquinho a mais. Mas o ponto é de que a Rebecca também tinha salvado ali uma garotinha ali nos episódios passados e ela que estava sendo atacada por vários robôs da cidade, e a Rebecca foi lá e simplesmente salvou ela. Só que o ponto é de que essa garotinha, ela era ali muito amiga daquele robozinho que o Chique encontrou há alguns episódios atrás, junto do pessoal da sua tripulação. Mesmo um robô que veio ali pedindo ajuda numa boa, morrendo de desespero, porque tinham alguns robôs que sim se tornaram malignos, mas outros não. E o ponto é de que a gente, se lembrar bem, acabou vendo de que ele foi morto de um modo um tanto quanto brutal, e a própria Rebecca se sentindo um pouco mal quando vê ali a garotinha comentando de que eles sempre estavam juntos, ela achando que o Mi, que é o nome do robozinho, nesse momento deve estar se sentindo sozinho e chorando. Então, um tanto quanto pesado isso. A Elsie, de que enquanto isso nesse momento acaba saindo ali da luta contra o Justy por conta de vir um dos subordinados da tripulação dela e levar ela ali numa moto voadora, onde ela que ainda assim pretende continuar essa luta para depois, ou talvez não apenas a luta, como também o beijo. Então, coisas ainda provavelmente irão acontecer entre esses dois. O ponto é de que também a gente vê a Holly ali, um dos membros da Oration 6 da União Interestelar, comentando ali com o Justy, o que é ali algo bem esperado da mais jovem da Oration 6 Galáctica, que é a Elsie. E é um tanto quanto assustador pensar de que ela já é absurdamente forte, mas imagina ela daqui, por exemplo, 5 ou 10 anos, o quão absurdamente mais forte ela vai ficar. E ela que não vê problema ali no Justy ir atrás da sua ex, desde que ele não esqueça a sua missão de deter ali, de certa forma, o Poseidon Nero, ou evitar todas as circunstâncias que estão acontecendo aí nesse momento, que o Aoi Cosmos aos poucos começa a virar uma verdadeira baderna. O ponto é de que enquanto isso, a gente vê o tamanho desespero da Clem, o Jin desesperado tentando ali ajudar ela. Ele mesmo vem ali, ele se ajoelha e coloca a cabeça dele no chão, pedindo ali desesperadamente para que a Sistra ajude a sua irmã, dizendo de que ele vai se oferecer, pode roubar qualquer parte do corpo dele, o que quer que seja, pode usar ele de tudo quanto é jeito, desde que consigam salvar a sua irmã. Então, o trauma dela e também do Jin, cara, é muito pesado. E a própria Sistra, de que ela mesmo promete de que esse é o seu trabalho, ela é a vida de Edens, quando a gente vê de que, enquanto isso, Wise, que ali na sua armadura de Arsenal, simplesmente sentando porrada ali na cara do Dr. Miller, acaba não dando tantos danos assim, por conta ali de que mesmo que o Wise dê uma quantidade absurdamente grande de golpes, os danos aparentam não ser tão grandes assim, pelo simples fato de que agora o filho da mãe é um robô absurdamente poderoso. Mas o ponto é que para ele ter chegado nesse nível, ele usou vários humanos como cobaias. E uma obra-prima foram os irmãos Rutherford. E aí começa a gente entrar num desespero tão grande quanto esses
desses dois irmãos, onde a gente basicamente vê de que a irmã mais nova foi forçada a assistir o Dr. Miller simplesmente desmontar o irmão mais velho. Ele simplesmente com a serra elétrica cortou ele. Então, cara, o cara é um lixo, se eu falar outras coisas, sem sombra de dúvidas, esse vídeo ali vai ser metade ali só de xingamento do Dr. Miller, mas, cara, e o mais doloroso da gente ver é de que são ali Jean e Glenn quando eram crianças. A gente entende completamente o quão grande é o trauma dela e o porquê do Jean ter partes robóticas no seu corpo. E que, cara, que inferno eles passaram. Tipo, o Miller é um lixo de ser humano. A gente simplesmente quer que o Wise ou qualquer outra pessoa sente porrada na cara dele. A própria Hermit e o Wise, quando ouvem isso, ficam em completo choque. E a única coisa que, enquanto a gente volta ali pra Eden Zero, vendo a única coisa que a Sister pode fazer, que até mesmo para ela uma cura psiquiátrica é algo absurdamente difícil, e ela vai ir até apelar para algo bem problemático até para ela mesma, porque se ela utilizar esse método e ela falhar, ela também pode morrer, mas ela está disposta a isso. Ela vai mergulhar dentro das memórias da Glenn, simplesmente digitalizando-as, e assim ela vai ali de alguma forma tentar apagar, por exemplo, o que aconteceu no passado dela, ou entender melhor o que aconteceu com ela para ter uma ideia melhor de como curar esse trauma dela. E ela ali vê que mesmo ali ela podendo mergulhar na memória dela sem destino, ela também corre um grande risco. Mas ela, com a vida de Eden, jura de que ninguém nessa nave vai morrer. Então a Sister é braba demais. A gente vê de que a Hermit e o Wise, vendo ali essa explicação toda do Dr. Miller, de que no fim das contas ele está falando do Jean e da Glenn, onde o próprio Wise entende o porquê do corpo do Jean ser ali um corpo robótico, já que ele foi ali uma cobaia do desgraçado do Dr. Miller. E a gente descobre de que a família Rutherford, a família deles, era ali uma das financiadoras do laboratório Real Miller, o mesmo na qual ali o Dr. Miller trabalhava. Mas depois que ele foi preso, os Rutherfords descobriram sobre as suas pesquisas e pararam de financiar. Então, como ato de vingança, assim, quando ele escapou da prisão, ele matou os pais e sequestrou as crianças. E a gente, quando vê ali na Eden Zero a comunicação com a Hermit sendo restaurada, eles ouvem completamente tudo que o filho da mãe salafrário e vários outros xingamentos aqui que o Dr. Miller fez com Jean e Glenn, quando a própria Sister entra ali nas memórias digitalizadas da Glenn e vê ela em completo desespero, pedindo socorro, quando ali o Miller que falando, torturando ali na frente da pequena Glenn e o Jean, que no fim das contas não podia fazer nada. Então o desespero que a gente vê passa, a cena de fato passa um baita do peso. Então algo que de fato vale se elogiar é a boa direção que a gente tem nesse momento. A gente tem total ciência, é completamente passado pra gente o quão louco no fim das contas esse cara é, o quão desprezível ele é como vilão. E a própria Sister observando tudo isso em choque, e o Wise, quando descobre tudo isso, a única reação dele é simplesmente vir ali uma velocidade absurda e sentar um socão na cara do Miller, que explode ali. Ele vem ainda assim, consegue ali, utilizando uns resfriadores, ele se resfria por conta dele estar superaquecendo, mas no fim das contas ele continua ainda lutando mesmo depois de ter levado esse socão do Wise, mas foi algo tão satisfatório em ver o Wise dando esse soco e ainda bem animado.
A gente mesmo vê ali de que o Miller que quer fazer a mesma coisa que ele fez com o Jim e com a Clane, só que dessa vez indo desmontar ali o corpo do genial Wise e assistir a Hermit se despedaçar emocionalmente. Mas a única coisa que o Wise consegue falar nesse momento, ao sentar um outro socaço na cara do Dr. Miller, é de que não ouse abrir a boca de novo. Só que o ponto é de que o Miller, mesmo que perca, a situação em Forrester ainda parece ser algo completamente irreversível por conta do sistema do fim de mundo ter sido ativado. O Chique, que diante ali do Xenolith, vê o Xenolith começando a superaquecer e simplesmente caindo ali no chão, ele que começa ali provavelmente em preparação a todo esse sistema do fim do mundo a tentar evitar algum tipo de coisa, algum tipo de backup na nuvem, como a gente vê essa explicação mais pra frente. Mas o ponto é de que ele fica ali largado no chão, o Chique depois vem e salva ele quando se encontra ali com Rebecca e Romura, Happy, Pino e a garotinha também que foi salva pela Rebecca. Mas o ponto é de que a gente vendo que o sistema do fim do mundo é simplesmente o sistema de segurança de Forrester, na qual é algo mais como um sistema de autodestruição para caso o planeta estivesse passando por algum momento de crise e ele simplesmente começa a ser destruído por conta das armas que aparentemente existem no subsolo do planeta. Só que enquanto isso, a Hermit começa a iniciar todo o hackeamento do sistema para tentar impedir esse sistema do fim do mundo de continuar a ser ali ativado, enquanto o Wise vem fazendo uma lâmina na sua armadura de Arsenal e corta ali o Dr. Miller ao meio. Só que ainda assim, mesmo cortado ao meio, ele não vai morrer com isso. E até por conta disso que a gente vê ele eletrocutando o Wise e destruindo completamente a armadura de Arsenal dele. Só que quem vem para salvar dessa vez o dia é simplesmente o Laguna, que acerta ali com água uns fios expostos ali do Dr. Miller e simplesmente eletrocuta ele e ele chega ali no estilo ali, o cara é sensacional no fim das contas. O próprio Wise dizendo de que não precisa de ajuda, só que o Laguna ali refutando, vendo, mas tu não parece ali que tá precisando de ajuda, então vai realmente recusar nesse momento desesperador, mas ele que ainda assim conta com a ajuda do Laguna, pedindo para que ele mova até a direção do Dr. Miller, porque o desejo do Wise era simplesmente ali tentar modificar o vagabundo salafrário do Dr. Miller e transformá-lo em um homem decente, mas isso já é tarde demais. Então por isso ele simplesmente vai destruí-lo. O que não soa nem um pouco heróico e algo da justiça, parecendo ser de fato bem brutal. O que o próprio Laguna vê de que provavelmente a roupa da justiça do Arsenal nesse momento deve estar chorando. E a própria Hermit concorda, só que o Wise, o cara é o homem, o imparável. Ele simplesmente vê de que infelizmente o amigo da justiça é o Arsenal. E ele só... Bom, ele iria terminar, mas a Hermit é quem conclui dizendo de que ele foi bem legal e bom, ela cora. Então, se corou, dá pra chipar. E eu chipo muito esse casal, mas ele é humano e ela é um robô. E daí... Quem dá a mínima no fim das contas, beleza, pode ser que eles não tenham filho, não tenham certos tipos de relações, mas e daí, ainda assim, eles podem ter algum tipo de relação amorosa, podem não ter filhos nem nada do tipo, mas isso talvez seja o de menos nesse momento, podem resolver um jeito aí, do jeito que os dois são mega geniais, então shippo completamente esse casal, enquanto a gente vê de que a Hermit que consegue hackear ali, começar a hackear todo o sistema, enquanto o Chique se encontra com Rebecca, Omura, Happy, Pin e a garotinha que foi salva pela Rebecca, ele carregando ali o Xenolith para salvar ele, enquanto vários drones vêm na direção deles, eles vão no fim das contas destruindo todos esses robôs que vêm pela frente, enquanto a Hermit que para tentar desativar todo esse sistema do fim do mundo começa aos poucos a se superaquecer, e aí está o Laguna para de resfriar. Só que o Wise para e pensa, mas
modificar essas máquinas não era o trabalho dele? Bom, não. O programa que precisava de modificação era algo que apenas ela conseguia fazer. Ele não conseguiria fazer isso nesse momento. E ela mesma disse de que só pediu para que ele fosse aí porque ela queria que ele lhe destruísse se ela fosse afetada pelo vírus. Pelo simples fato de que ele é o único capaz de fazer tal coisa. E ele mesmo ali vendo de que tipo de ideia ela tem sobre ele. Bom, ela simplesmente está dizendo que confia pra caramba nele, o que deixa ele um tanto quanto vergonhado e cora. Então, mais uma vez, se corou, dá pra chipar. Mas o ponto é de que o Dr. Miller ainda não morreu. Pelo menos não por enquanto, eu espero imensamente, porque sobra só a cabeça dele. A gente vê ali a Hermit vindo até a direção do que sobra desse filho da mãe, vendo que o cara é um lixo, ele machucou o Dean e Clancy, só que ele, eu não matei eles. Tá, beleza, não matou, mas o trauma que eles passaram, a gente vê ali de que o completo desespero da Clancy, ela era uma criança, tipo, ninguém, na verdade, eu não desejaria isso nem pro pior dos meus inimigos, caso essa pessoa existisse. Então, de fato, o trauma que ela passa é surreal. E a própria Sister, nas memórias da Clancy, simplesmente vem e abraça ela. Então dá um orgulho tão grande da Sister, vendo o quão doloroso foi pra Clancy, mas ela vai apagar todas essas memórias horríveis de uma vez por todas, porque é o melhor a se fazer. Ela não superou nada, ela não superou nenhum trauma, ninguém, dificilmente ali, eu acho que ninguém conseguiria superar isso. Então, de fato, é a melhor coisa a se fazer. Então, Sister, no final, 10/10, a atitude dela de apagar ali as memórias desse trauma ali da Clancy. E quando a gente vê de que o Miller vindo com todo o papinho de que ele é um outro homem, de que ele mudou, de que ele se arrepende, onde ele mesmo entendendo de que os humanos e as máquinas podem se dar bem, as máquinas são superiores aos humanos, só que a Hermit não falou nada disso. Ele não entendeu nada mesmo. Eles não acham que humanos e máquinas são superiores um ao outro. E ele que ainda não, elogiando a Hermit, querendo chamar ela de querida assistente, acaba chamando ela de monte de lixo. Então, no fim das contas, ele não mudou, não vai mudar. E a Hermit que vem, agarra a cabeça dele, só usa ele pra última coisa que ela precisava, que era fazer um escaneamento de retina para conseguir a senha que faltava ali pro sistema do fim do mundo, para desativar esse sistema. E ela mesma que fala, né, as últimas coisas que ela tem a falar pro doutor, de que eles já se conhecem há muito tempo, então por isso ela precisa dizer isso. Ela não precisa mais dele e por isso nunca mais se aproxime dela, simplesmente dando-lhe um socaço na cara do Dr. Miller, que voa pra longe, dizendo de que ela não vai mais ter medo dele e não vai acreditar numa única palavra que sair da sua boca, mas tem sim uma única coisa pela qual ela é grata a ele nesse momento. Graças a ele, ela percebeu o que realmente é importante. Nesse caso, são os seus amigos. Chique, Rebecca, Happy, Omura, Pino, Wise, Sister, Rich, o pessoal da Eden Zero no geral. Então termina com uma sensação tão satisfatória, com o líder sendo humilhado. É aquela felicidade que você fica de ver um canalha, um lixo, um personagem completamente horrível, para não falar coisas piores, mas de fato dá uma satisfação imensa. E que bom que eles humilharam ele. Foi sensacional a conclusão disso, mas ainda assim a gente termina com uma grande indagação. Será que máquinas e humanos neste planeta poderão voltar a ser amigos? Depois de tudo isso que aconteceu, de toda a matança, traumas, o desespero, o medo, será que robôs e humanos poderão voltar a se dar bem em Floresta?
Bom, é algo que a gente infelizmente não tem como saber e a gente não vai ver isso, talvez não por hora, por um bom tempo, se a gente vier em algum momento a ter resposta, mas de fato deve provavelmente ser algo bem difícil, mas talvez não seja impossível. Desde que a chance não seja de 0%, então não chega a ser impossível. Só que o ponto é de que a gente termina esse episódio sensacional, no fim das contas, a felicidade do fã de Eden Zero, depois de ver finalmente o Miller sendo derrotado, humilhado, massacrado, pisoteado. É fenomenal, foi algo incrível, só que eu meio tempo também que me despedir já de vocês, porque esse vídeo já vai se encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado imensamente desse vídeo, que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. E eu de fato agradeço imensamente o apoio de todos vocês e de fato sou muito, muito grato mesmo. E que então por isso, muito obrigado por tudo. Então, falou, valeu e fui!